irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao 7º encontro da novena de Pentecostes. Hoje vamos dedicar o nosso encontro para honrar e louvar aquela que é templo do Espírito Santo, a Virgem Maria. Com uma graça singular de Deus, Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Em seu ventre trouxe o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, Senhor nosso. Maria é, para nós, modelo de discípula que sabe fazer a vontade de Deus. Em toda a sua vida, Maria deixou-se guiar pelo Espírito Santo, nos momentos de alegria e tristeza, em suas dores e esperanças. Peçamos a Deus a graça de fazermos parte da escola de Maria, para aprendermos com ela a colocar nossa vida nas mãos do Espírito Santo. Seguindo os passos de Nossa Senhora, queremos ser servos e servas do Senhor. Iniciemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que essa saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Havia na comunidade uma senhora idosa de profunda intimidade com Deus. Suas condições físicas, porém, não permitiam que ela frequentasse a igreja. Aconteceu que o seu filho mais velho veio a descobrir que tinha um câncer grave, que o deixou sem resistência para se locomover. Ao presenciar a dificuldade do filho para se comunicar, exceto pela dor estampada em seu rosto e nos gestos, ela se dirigiu a Nossa Senhora e conversou de mãe para mãe. E, na sua simplicidade, com aperto no coração, pediu à Virgem Dolorosa, Maria aos pés da cruz: Ó querida mãe, alivia o sofrimento do meu menino. E Deus, que é Pai compassivo, acolheu seu menino para que, livre de toda angústia, pudesse descansar junto dos justos. Para refletir e partilhar. Como manifestamos nosso amor a Maria Santíssima? Em nossas famílias, as crianças aprendem a rezar desde cedo? A palavra da igreja de hoje é um texto do Catecismo da Igreja Católica. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria,
O Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado Filho da Virgem. Repleta do Espírito Santo, Maria mostra o Verbo da humildade de sua carne, e é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Ao final dessa missão no Espírito, Maria torna-se a mulher, nova Eva, mãe dos viventes, mãe do Cristo total. É nessa qualidade que ela está presente com os 12, perseverantes na oração em comum, no alvorecer dos últimos tempos que o Espírito Santo inaugura na manhã de Pentecostes, com a manifestação da Igreja. Vamos concluir rezando juntos a oração ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, vinde ocupar em nossos corações o lugar que vos pertence. Vinde consolar nossas almas aflitas e ajudai-nos a redescobrir a alegria e a beleza de sermos cristãos. Fortalecei-nos em nosso caminho de discípulos missionários e renovai nossa disposição para colocarmos os dons que de vós recebemos a serviço de todo o povo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o dinamismo do Espírito Santo renove nosso coração e mova nossos passos nos caminhos de Jesus. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Bíblia, João 16, 5:11. João 16, 5:11. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. E o CAT 203, o que é a confirmação? 203, o que é a confirmação? A confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Espírito de Deus, sob o sinal da imposição das mãos e da unção com o crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras e atos. Ele é agora um membro legítimo e responsável da Igreja Católica. 1285 a 1314. Quando um treinador manda um jogador de futebol para o campo, põe-lhe a mão sobre o ombro e dá-lhe as últimas instruções. Assim também se pode compreender a confirmação. E nos posta a mão, entramos no campo da vida. Pelo Espírito Santo, sabemos o que temos a fazer, ele motiva-nos até a ponta dos cabelos. O seu envio ressoa-nos no ouvido. Sentimos a sua ajuda, não frustraremos a sua confiança e decidiremos o jogo por ele. Agora, é só ter vontade de escutar ele. Inspiração, São Etienne Newman, Defined. Reconhecemos o Espírito Santo por suas ações. Ele reúne o que foi separado, ele reúne o que foi espalhado. Ele abre as portas fechadas. Ele cria pontes onde existem abismos. Ele conecta pessoas a Cristo que o enviou. E aquele que está unido a Cristo participa da comunidade daqueles que estão todos unidos a Ele. Esta é a Igreja.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma ausência que nasce do amor e não do abandono. Quando eu ouvi essa frase, eu me lembrei de todas as vezes que a minha mãe teve que se ausentar de casa e isso causava um certo sofrimento, né? A gente não entendia. As suas ausências eram para vender doces na cidade, para ter dinheiro para comprar remédio para mim e para os meus irmãos. Outras ausências eram para ir numa cidade vizinha para comprar tecidos baratos, né, para fazer roupas para mim e para os meus irmãos. Outras ausências eram para cuidar da saúde dela em algumas cirurgias que ela teve que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus no Evangelho afirmou: é bom para vós que eu parta. Era uma ausência necessária para que o coração dos discípulos aprendesse que o amor nem sempre significa preencher todas as lacunas com a presença física, mas muitas vezes o amor se manifesta dando espaço para que o outro não se apegue, para que não se crie dependência de você, ou até mesmo acostume-se apenas com a sua presença física. Os discípulos deveriam ser educados a continuar confiando na presença do Mestre, mesmo quando ele não estivesse visivelmente diante dos seus olhos. O grande Padre Léo, futuro beato da nossa igreja, se Deus quiser, ele dizia que a presença física é a mais pobre das presenças. Não que a presença ela não seja importante, né, na vida de alguém. Visitar alguém é importante, fazer uma videochamada é importante, manifestar um afeto no momento de dor, tudo isso faz parte do amor. Mas Jesus, ele quis indicar também que o fato de não o terem fisicamente ao lado deles era ocasião para que os discípulos crescessem na consciência da sua onipresença. Deus está com você. Mesmo que você não o sinta, Deus está com você. Mesmo que os teus sentimentos provem uma sensação de solidão, de abandono, isso não é verdade. Deus nunca te abandona. Ele está sempre presente. Por isso hoje acolhamos esta pedagogia de Deus, que nos ensina até mesmo nesses momentos em que nós provamos o sentimento de abandono, mas somos chamados na fé a confiar que Deus está do nosso lado. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.